Signore esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre ficamos de boca aberta quando ouvimos Jesus ensinar. Tantas vezes nas missas encontramos e ouvimos páginas belíssimas de curas milagrosas, de milagres, de eventos extraordinários, até contra o caminho normal da natureza. E hoje não encontramos nada disso, mas somos todos alunos diante de Jesus, que ensina uma das mais importantes verdades da nossa fé: estar sempre em diálogo com Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de desenvolver qualidades que Deus não deu para outros seres criados antes da pessoa humana. O passarinho continua hoje fazendo o seu ninho como milhões de anos atrás. E foi criado, de acordo com as palavras da Bíblia, antes da pessoa humana. Ao passo que o homem desenvolve a inteligência, a vontade e a liberdade e cria cada vez mais situações melhores em todos os sentidos. Olha o caminho da ciência, da medicina, da comunicação. Olha só, meus amigos, diante destes dons gratuitos que Deus nos proporciona e pelos quais nós não pagamos nada, nasce espontânea uma reflexão. Será que nós estamos cientes de sermos continuadores da obra de amor de Deus para com a humanidade? Somos verdadeiros apóstolos, mensageiros, autênticos cristãos. Hoje a Igreja nos apresenta Santo Stanislau, um bispo que se tornou bispo somente com 39 anos de idade e foi massacrado com a espada enquanto celebrava a Santa Missa. Aí pergunto, será que estaríamos dispostos nós hoje a dar a vida como mártires diante de Deus? Falo para o grupo de Santa Catarina, aqui presente hoje, não somente dando as boas-vindas, mas olha o orgulho em Santa Catarina de ter uma menina que hoje é beata, Albertina Beckenbrock. Somente com 12 anos de idade, ela preferiu perder, digamos assim, entre aspas, a vida aqui na Terra, certo? E teve a coragem de dizer para o seu assassino:
Não faça isso. Deus se te vê. Isso é pecado. E preferiu a morte. E os mártires são os testemunhos mais autênticos do valor das palavras de Deus. Um Deus que comunica através de Jesus o relacionamento que tem com cada um de nós. Aliás, é belo saber que quando um dia um dos apóstolos pediu para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. A resposta de Jesus foi imediata. Ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus falava a língua aramaica, um dialeto hebraico, e a primeira palavra que ele ensinou na oração do Pai Nosso, em língua aramaica, é Rabboni, que seria melhor traduzir para o português com a palavra papai, ou paiê. Isto é, do mesmo jeito como uma criança chama ao seu pai. Portanto, um Deus que não está distante, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que aprova toda a nossa boa obra, é um Deus que, desculpe a expressão humana, faz cara feia quando nós viramos as costas. Cuidado, diz o Evangelho de São João no dia de hoje: aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus, olha que palavra forte, a ira de Deus permanece sobre ele. Na verdade, quando nós éramos crianças, aprendendo as primeiras noções do catecismo, aprendemos também os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, ciência, piedade, fortaleza, conselho e, último, temor de Deus. Padre, que significa temor de Deus? Significa pensar nas consequências dos nossos atos, sabendo que se eu não me comporto bem, é Deus que faz a cara feia comigo. Eu não quero que isso aconteça. E, portanto, o valor da humildade, da aceitação da doutrina cristã, da capacidade de renunciar a um ponto de vista até pessoal para viver com autenticidade o credo que, a partir do dia do nosso batismo, através da voz dos nossos pais e dos nossos padrinhos, que interpretaram a nossa vontade, eles assumiram o compromisso de acreditar em Deus e de dar o devido acompanhamento àquela pessoa pela qual fomos escolhidos para sermos padrinhos e madrinhas através do nosso bom exemplo. Se eu perguntasse para os senhores aqui presentes e para vocês que nos acompanham através das imagens da TV Século XXI, quem de nós é padrinho ou madrinha de alguém? Eu acho que a maioria levanta o braço, eu também. Mas aí vem a pergunta: será que estamos de verdade dando conta do recado, como se diz, mostrando o caminho da verdade, dando o bom exemplo como autênticos cristãos? Meus amigos, é uma pergunta cuja resposta nasce dentro do coração de cada um de nós. E Jesus quer esta resposta, porque Ele não quer mostrar a ira de Deus, quer mostrar somente o sorriso. E, portanto, tudo isso depende da postura de autênticos cristãos que nós carregamos conosco a partir já do dia do nosso batismo. Meus amigos, diz Jesus, numa linguagem estritamente familiar: o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Gente, não falta mais nada. A nossa profissão de fé deve ser uma atribuição extraordinária de fidelidade ao Filho de Deus que se fez homem, nasceu como nós, pena que a humanidade o rejeitou,
Não esqueçamos, minha gente, né? Estamos ainda no clima de Páscoa. Foi uma manjedoura que aceitou Jesus na terra e foi uma cruz que o mandou embora. Infelizmente, toda a vida de Jesus foi marcada pela rejeição da humanidade. Procuremos hoje, exatamente através destes episódios que marcaram o caminho da história cristã, mostrar a nossa fidelidade, considerado Deus como um papai que nos escuta, que conhece os nossos problemas, que sabe nos reerguer também quando encontramos uma casca de banana no chão e batemos o nariz pela experiência do nosso pecado. Um Deus que é misericordioso sem limites, um Deus que nos ama e que quer que através do amor verdadeiro saibamos nós também doar a nossa vida. Hoje os sacerdotes usam os paramentos vermelhos que lembram a cor do sangue, lembrando o Santo Estanislau. Mas não esqueçamos que os primeiros 300 anos da história cristã foi marcado este período por muito sangue derramado. Mas como Tertuliano deixou escrito, os imperadores que queriam sufocar a religião cristã não sabiam que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas. E graças ao sacrifício de tantas pessoas, cujo número somente Deus sabe, eis que a fé na íntegra chegou a cada um de nós. Somos hoje nós os continuadores deste patrimônio de fé que caracteriza a nossa vida, a nossa alegria e o gesto belíssimo da nossa doação a Deus como testemunhas oculares de um reino que Ele veio estabelecer e que já se manifesta no meio da nossa comunidade. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.